Boa noite, pessoal. Mais uma live. Live de hoje entrevistando o Rodrigo Cavaca, faixa preta 4 graus, tetracampeão mundial, tetracampeão europeu. Hoje tem bastante papo. História como ele desenvolveu a técnica da chave de pé, bem legal. Todo mundo entrando aí. Vamos guardar aqui. Rosto Flabinho. Juliano. Rose. Leandro. Cássia. Obrigado pela presença de todos aí. Já vamos iniciar nossa live. Vamos falar um pouco da história do Rodrigo Cavaca. Faixa preta sinistro. Faixa preta 4 graus. Tetracampeão mundial. Tetracampeão europeu. Maravilha. O mestrão já entrou aí. Vamos dar uma requisitada nele pra gente não desperdiçar tempo. Mestrão. Boa tarde, Márcio. Como é que tá, cara? Boa tarde, Cavaca. Tudo bem, graças a Deus. E você? Prazer aí estar com você. Tá tudo bem. Aqui não tá da maneira que a gente gostaria que tivesse, mas tá no melhor que a gente pode estar fazendo agora no momento agora, né? Nesse momento, né? Com certeza. Não, primeiramente eu queria agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é toda lotada de lives e entrevistas e agradeço por disponibilizar esse tempinho com a gente. Acompanhei as lives Puta, eu falei, preciso falar para ele pessoalmente, as suas lives, o seu depoimento do Catfish lá, cara, sensacional. Parabéns, cara, pela hombridade. Cara, você já era fã do Cavaco como atleta, agora como ser humano muito mais, porque é difícil a gente, é fácil a gente falar das vitórias, é difícil a gente expor nossos medos, nossos fantasmas, né? E, cara, é isso que sirva de exemplo para muita gente. Eu sei que hoje não vai dar pra gente falar isso, porque todas as lives passaram de 1 hora, né? Só você contando. Mas nós vamos marcar uma outra, próxima, porque estão sendo 3 seguidas, uma atrás da outra, né? Para não ficar muito monótono. Não, mas eu te agradeço, Márcio, pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho da nossa história e de você também, te parabenizo pela tua iniciativa, né? De você também estar tomando essa iniciativa aí de poder oferecer algo para o público, né? Da comunidade da luta, que está aí muito, né, necessitado de coisas boas, notícias boas, né? Devido a nós sermos de uma atividade, de um ramo que vai ser um dos últimos a voltar ao normal, né? E o que nos dá força é isso aí, cara. São atitudes como a sua que você está tendo aí, dessa galera toda que está fazendo as lives, né? Foi esse o motivo que eu comecei a fazer desde o primeiro dia. E, cara, é a maneira que a gente pode contribuir para a nossa comunidade. Então, isso é muito legal ver a corrente do bem que foi feita e fortalecida no mundo da luta em termos de todas as lutas. Não estou falando de jiu-jitsu só não, cara. Estou falando de todo mundo, de todas as lutas. Isso é bem legal de se ver, cara. Eu acho que tudo isso começa com o intuito de propagar o bem. E nada melhor que a gente fazer o que a gente faz de melhor, falar um pouco. Às vezes eu não tinha o acesso à história do Cavaca, além das pesquisas. Ouvir ele falando é uma coisa maravilhosa, como foi feito com o pé de pano, ouvindo o Cavaca falar um pouco do como quer estar o momento, ou dos bastidores, ou do backstage. Meu, isso é impagável. Eu parabenizo todos vocês que se propõem a fazer isso e, cara, nesse momento é manter a cabeça sã, com um produto de qualidade, se distraindo, né? Tem vários produtos, não gostei da live dele, mas tem outras, assim, tem acompanhado o Cavaca toda vez,
acompanha do Márcio lá no Resenha Black Belt, no Pé de Pano, e tem diversas. Sim. Acompanhei a sua com o Castelo Branco, eu achei sensacional, cara. Ele falando que ele demora 2 horas na live com os... Meu Deus, ele é uma figura, cara. O Mestre Castelo, ele fica lá, cara. Ontem eu fiz com o Leozinho, né, cara? O Leozinho falando, caramba, fiz com o Castelo quer ficar 3 horas na live. Aí o Castelo me dando dura na live, falando que, pô, Cavaco, 1 hora só, caramba, não sei o quê. Eu falei, porra, só faltou mandar pagar 10 aqui, meu irmão. Pega a faixa lá, pega a faixa, vou tirar um grau. Figura. Sensacional. Pessoal, hoje, a live de hoje, para quem está entrando aí, é entrevistando o Rodrigo Cavaca. Ele é tetracampeão mundial, tetracampeão europeu, faixa preta 4 graus. Cavaca, para iniciar nossa live, vamos falar sempre no início, né? Você jogava futsal antes, né, de conhecer o jiu-jitsu, né? Pô, cara, jogava, mas eu comecei, na realidade, fiz alguns esportes antes de entrar no jiu-jitsu, de começar a treinar, né? Sempre desde garotinho, de 5 anos de idade, eu já praticava esporte, né? Fiz natação durante uns anos, aí depois parti pro... joguei um pouquinho de basquete, aí joguei um pouquinho de... Aí joguei futebol de salão durante uns 5, 6 anos, aí joguei um pouco de futebol de campo também. E aí fiquei um pouco frustrado com o futebol. Era goleiro, na realidade. Não jogava, era ruim e me colocaram pro gol, né? Aí o negócio acho que deu um pouco menos pior ali. E aí eu segui uns anos aí jogando, né? E aí fiquei um pouquinho frustrado com a situação que aconteceu, que eu era para eu ter ido jogar em São Paulo, só que eu tinha que parar de estudar, meus pais não permitiram. Então aí eu desanimei e parei, né? Aí eu acabei ficando um tempo parado, os amigos meus praticavam jiu-jitsu já, eles já eram azuis, né? Já na equipe Aliança aqui em Santos. Em Santos começou com 3 academias, 3 equipes de jiu-jitsu, né? A equipe Aliança, que foi onde eu comecei, a equipe Integração, que é a equipe onde eu recebi a faixa preta do meu mestre, Elcio Figueiredo, e a equipe do Luiz Paulo, que é de Niterói, tinha uma filial aqui também com o professor Paulo Teodoro. Eram as 3 equipes, coincidentemente, 3 cariocas que vieram a Santos, né? E aí a gente acabou fazendo o início devido a um convite desses amigos meus que já praticavam, né, na marra, porque eu ficava fugindo, eu não gostava, falava, pô, tá louco. Jiu-jitsu foi isso, eu tô falando de... Eles me convidavam, tipo, desde 97, 98, eu acabei indo só em 99. Que um belo dia, ele, pô, vamos lá acabar com não sei o quê. Ah, vou nada, ficar me agarrando com homem lá, não sei o quê, tal. Tinha essas brincadeiras fazendo um ganchinho aí, ó, o Paulo Miel acabou de entrar na live e você tem uma história com eles também depois para contar pra gente, né, do e-mail que você tinha, que você recebeu. Do Paulo, ó, o Lang acabou de entrar aí, ó, Paulo Mial na área, Michael Lang, só fera. Eu vi o mestre Peixotinho, se eu não me engano, entrando aqui, ó. Eu também vi ele entrando lá em cima. Galera toda aí, um grande abraço aí, pô, só fera na live. Vamos falar do Lang no 2010, né, que também fez uma final sensacional. E aí a gente chegou numa situação de poder ir um dia treinar, eles passaram na minha casa, vamos embora treinar, trouxe o kimono pra você, hoje você não escapa, vamos, pô, me colocaram na bike, fui de bike, cheguei lá na academia, dei um treino, né? E nunca mais saí, né? Parei só devido a... Isso já era o Sarrusso? Era o Sarrusso, né? Em 1999, dezembro de 1999, exatamente. Fiz 20 anos em janeiro, né? Faço aniversário em janeiro, então já estava próximo aí de fazer meu 20º ano de vida e acabei conhecendo o jiu-jitsu um pouquinho tarde, mas que na época eu não pensei nisso. Fui treinando, pegando gosto. E tô aí até hoje, né, Márcio? Boa, sensacional. O mestre Sarrusso, o mestre Castelo Branco falou, né, que hoje ele tá no Rio, lá numa plataforma. Eu lembrei de quando você falou na live, que começou, o Cavaco começou com ele. Sim, e aí, falei... Pode falar. O Sarrusso, o professor Sarrusso, né, que era o representante da Aliança aqui em Santos, né, faixa preta da Aliança, do mestre Romero Jacaré, do Fábio Gurgel, né? E aí ele começou esse trabalho aqui, e aí ele foi um dos caras pioneiros em que a galera de Santos toda treinou com ele. Só que ele era um pouco old school, né? Para ser um pouco até carinhoso, ser um pouco old school.
ele era um cara um pouco bruto, né? E aí o que aconteceu? Ele pegou e eu não gostava muito da maneira que ele agia com os meus amigos. Comigo ele sempre se comportou, sempre foi super educado, respeitador, como também não poderia de ser diferente, porque eu sempre dei-me ao respeito, né? Então nunca me coloquei de uma outra forma. E aí, só que assim, eu não aceitava muitas coisas da maneira dele querer educar e impor as coisas. E aí a gota d'água foi no meu primeiro Mundial, que ele acabou, eu fui até o Rio, na minha primeira viagem para o Rio de Janeiro, nunca tinha ido. E aí o cara ele não fez minha inscrição no Mundial, não fez minha carteirinha. Eu cheguei no tatame de faixa amarrada na cintura, pisei no tatame para entrar, pediu minha carteirinha, eu tive que sair, me tiraram e não pude lutar meu primeiro Mundial. E aí, cara, voltei para Santos e, pô, saí da equipe, fui para integração, né? E eu já queria ter ido para integração, só não tinha ido antes, porque existia uma rivalidade muito grande entre esses 3 professores cariocas que chegaram a Santos, né? E naquela época, eles eram bem old school mesmo, eles botavam a pressão ali, um falava mal do outro ali dentro das academias, né? E eu já queria ter ido para a integração antes, só que o Sarrusso falava muito mal do Elcio Figueiredo. E, pô, eu ficava com medo de treinar com o Elcio, só que eu tinha vontade de treinar com ele, só que eu tinha receio do Elcio devido a tanta coisa que eu ouvia do Sarrusso, né? E aí, o que aconteceu? Eu teve um belo dia, um faixa preta, o meu professor, que era aluno do nosso mestre também, do Elcio, que hoje está até lá em Singapura, o Teco, ele recebeu a faixa preta. No dia seguinte que ele recebeu a faixa preta que eu soube, eu fui para a integração. Aí foi bem, coincidiu com a minha volta do Mundial, que eu não lutei. E aí, pô, o Teco vai pegar a faixa preta. Quando eu queria treinar a integração, só que eu tinha medo de chegar perto do Elcio Figueiredo, do mestre. E aí, quando eu tive a oportunidade de chegar um pouco perto só, eu falei, eu vou treinar com o cara, com o professor, que aí eu vou conhecendo ele aos poucos. E, cara, quando eu tive o primeiro contato com o meu mestre, que foi logo no primeiro dia, eu fui recepcionado assim, se liga. Cheguei na academia, aí fui lá falar com o meu professor, que tinha acabado de pegar a faixa preta no dia antes. Falei, pô, eu gostaria de entrar na equipe e tal. E o pessoal, assim, já até me conhecia, porque eu tinha 1 ano de treino, mas eu competia muito, cara. Eu gostava de competir bastante. Eu gostava de competir, né? Eu sempre fui competidor, assim, nos lugares que eu passei. E aí, cara, aí ele, não, lógico, mas vamos lá ter que falar com o mestre antes, né? Amanhã eu vou te levar lá no tatame, Cavaca, pra você conhecer o Elcio e tal, lá no Estrela de Ouro, onde é a matriz ali, a sede, né? Aí eu, tá, beleza, vamos lá. Aí marcou com a gente, comigo e com o meu amigo, né? Com o Rafael, que foi comigo. Ele também era faixa azul já. Ele era roxo, o Rafael. O Rafael era roxo, eu era azul. E aí a gente foi lá. Chegamos na academia, no Estrela de Ouro, na sede da integração, tava o velho sentado lá no sofá, de perninha cruzada, como ele fica até hoje. Pô, aluno direto, faixa preta do mestre Carson Gracie, foi aluno do Hollis Gracie, depois o Hollis faleceu, ele foi ser aluno do mestre Carson Gracie, recebeu a preta do Carson Gracie. Porra, meu irmão, o cara envolvido total na família Gracie e tal, assim, tipo, o cara é totalmente ali nos treinos secretos, bem old school, né? Então o Coroa, meu irmão, o mestre pô, eu sentava do lado dele depois, futuramente, eu sempre gostei muito de história, né? Principalmente das nossas raízes, né? Até por isso, um dos motivos das lives, né? Que aí eu vou acabando vendo isso aí tudo, né? E aí eu cheguei lá no primeiro dia, aí o Teco, que era meu professor, falou, pô, esse aqui é o Cavaca, e esse aqui é o Rafael, o mestre, o Elcio, esse aqui Ah, é? Tá com o kimono aí? Eu falei, pô, tô com o kimono. Ele, então beleza, não tinha treino, o tatame era gigante, meu irmão, era o maior tatame que eu já tinha visto de jiu-jitsu. Era um clube todo, assim, aí assim, ele não tinha treino naquele horário. Falei, vai lá botar o kimono lá no vestiário lá, então. Aí, porra, mandou botar o kimono, mandou o Rafael botar o kimono. Aí falou pro Teco, que era o professor, né? Bota o kimono também lá. Aí pegou, deu 2 gritos. Não sei o que, fulano. Aí, porra, ô Paraíba, vem aí. Não sei o que. Daqui a pouco, cara, tinha uma salinha de massagem, me saiu o Paraíba, o Edson, lá de dentro, massagista, meu irmão. O apelido dele é Paraíba. Gigante, meu irmão, com a mão maior do que a minha. Cara, o dobro do meu tamanho. Aí, o que você tá fazendo? Não, já tem. Bota o kimono lá também. Porra, meu irmão. Caraca, armou uma casinha pra mim, meu irmão. Tipo assim, colocou mais um faixa preta no tatame que tava lá, botou 3 faixas preta, cara, pra treinar comigo e com meu amigo, né? E aí que acabou acontecendo? Eu treinei com os caras, os caras, pô, muito pressão assim e tal, só que eu consegui treinar direitinho tal, fiz o meu papel ali, cara. Eu lembro que eu treinei bem pra caramba.
E aí eu lembro que, pô, eu fiz uns pontos lá nos caras lá, e aí o velho, cara, ele chegava assim, ele tinha muito, ele é meio bocudo, né? Aí ele fala, seus merda, como é que um faixa azul vai que raspa? Não sei o quê. Vocês são os merda, que não sei o quê. Tá esculachando os caras na frente de todo mundo, cara, assim, tal. Um treino fechado pra nós, assim, só, mas só tava ele, né? Assim, não tinha mais ninguém assistindo, era um horário que não tinha ninguém na academia, só tinha uns 5 treinando e ele na cadeirinha do lado de fora, de perna cruzada. Cara, esculachando os caras. E aí eu me senti até mal, porque acabou o treino assim tal. Eu falei, caramba, tal. Eu meio que fiquei. Acabou o treino, eu quietinho no canto, assim, não falava nada. E aí, meu irmão, depois desse primeiro contato que eu tive com ele me sentou do lado dele ali já logo no primeiro dia, começou a trocar a maior ideia comigo. E, cara, se tornou meu melhor amigo. Futuramente acabou se tornando meu melhor amigo, que era meu mestre, é meu mestre até hoje, né? Me entregou o 4º grau no ano passado. E, cara, assim, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. A gente fez uma live até esses dias aí, cara, pô, né? Então, assim, uma relação muito legal, mas fui recebido dessa maneira, bem old school aí. Fui recebido, tipo, preparou, meu irmão, pega o azulzinho ali, arrepia ele. Três cara duro pra cacete, faixa preta, meu irmão. Quando ele chamou Paraíba, que saiu Paraíba, que eu não sabia quem era da salinha, eu falei, tô ferrado, o que eu vim fazer lascado. aqui? Porra, meu irmão, acho que eu vou voltar pra Aliança. Aí eu cheguei, cara, mas aí graças a Deus deu tudo certo. O pessoal viraram, pô, meus amigões aí e tal, e fizeram parte da minha trajetória, da minha história, mas é assim que eu fui recepcionado. E só que aí, cara, eu já estava acostumado a ser casca grossa, porque quando eu era da Aliança, no Sarrus, pra você ter noção como é que era a parada, deve ter vivido algumas coisas também semelhantes aí. Cara, eu ia de bicicleta todos os dias com meus amigos, né? Que me levaram e eles passavam de bike na minha casa. A gente ia tudo de bikezinha, de mochilinha com kimono, faixa branca. E, cara, só que eu ia com o coração acelerado, né? Porra, meu irmão, coração. Por quê? Porque, cara, chegava na academia. E apanhar. Meu irmão, eram 3 horas de treino, era 1h30 de físico e 1h30 de sparring, de rola. Cara, porrada. E, tipo, muitas vezes não tinha posição, não, cara. O cara mostrava, o Sarrus era tão old school, posição pra quê? Eu vou ficar ensinando posição pra vocês ganharem de mim já? Porra, eu não, vou mostrar porra nenhuma. Vou ensinar vocês a ficar casca grossa. Eu falei, caraca, meu irmão. Ele não sabia o que era bom, não tinha outro parâmetro. Falou, isso aí que é jiu-jitsu, né? E aí só que os caras chegavam lá, meu irmão, eu falei, pô, os caras botavam pra dormir, instalava braço e pé todo dia, velho. Todo dia. E aí quando eu saía do treino, que eu não Você dormia, faixa branca. eu faixa branca, meu amigo. Os caras tudo azul e roxa, que não tinha acho que um só marrom, né? Que era a esposa dele, a mulher dele, que era casca grossíssima. Mas, porra, só tinha azul e roxa. Mas, porra, azul e roxa naquela época era que nem marrom e preta hoje, né, cara? Aí, porra, acabava o treino, ninguém instalava meu braço, nem meu pé, nem me machucava. Falei, graças a Deus. Caraca, passei mais um dia. E no dia seguinte já tá lá o idiota tomando pressão de novo. Quanto mais eu apanhava, acho que mais eu voltava, né? Mas aí eu fico imaginando quantos alunos ele não perdeu assim, né? Caraca, meu irmão, muito louco. Mas antigamente era muito sinistro, meu irmão. Aí, porra, eu cheguei na integração. No primeiro dia já fui recebido assim, mas nada mais foi do que me faziam todos os dias na Aliança. Fortalecer. Porra, nada mais foi, né? O mestre Peixotinho falando, conduta errada. Mestre, mas é o que tinha como É o que tinha pra época. É o que tem pra hoje. Acabei caindo de gaiato no jiu-jitsu, né? E fui colocado ali, né? Fui colocado no meio dos leões ali. Eu não tinha parâmetro, eu não sabia o que era bom, o que era ruim. É por isso que hoje eu falo para as pessoas, quando você cai numa equipe boa, que já tem uma metodologia, que já tem um trabalho direitinho, você tem que ter o parâmetro do que é ruim para você saber onde é que você está. Entendeu? Ou se você está no lugar ruim, você tem que buscar o que é melhor do que aquilo, para você ter uma comparação. Eu não tinha comparação de nada. Eu achava que aquilo ali era luta. E, porra, eu falei, porra, quando eu aprender a lutar, eu vou começar a me defender, porque nem me defender eu sabia, meu irmão. Eu apanhava todo dia pra caraca, e não era pouco. Pra você não pensar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Não tem... Eu não tinha comparação. E o parâmetro porra, me lembro que nesse meu primeiro mundial, olha só, que eu não lutei. O meu professor, eu paguei minha inscrição na época, fazia a carteirinha, dava tudo pro professor, a carteirinha, a inscrição, tudo você dava pros professores, eles faziam depósito, transferência, mandava Sedex pra Bia lá e tal. Cara, eu fiz tudo isso que eu lembro. Só que ele fez a minha inscrição e não fez minha carteirinha. E isso aí eu não pude lutar o meu primeiro mundial estando no Rio de Janeiro sozinho, que eu fui sozinho, ninguém foi comigo. Tive que passar por 3 seletivas, uma da Aliança e 2 paulistas para classificar para o mundial.
né, sem dinheiro para nada. Eu tive que lutar uma semana antes da seletiva no Rio, na Aliança, lá no Morro do Cantagalo, no projeto do Tererê. Já estando classificado para o Mundial, ganhei a seletiva da Aliança e uma semana antes, voltei para Santos, tive que sair pedindo dinheiro de novo para os outros para poder voltar no dia seguinte, na semana seguinte para lutar. E nessa semana, entre a seletiva da Aliança e entre eu voltar para o Rio para lutar o Mundial, que na realidade eu não lutei, porque não fez minha carteirinha, o cara me estala meu braço, meu irmão. De estala meu braço, eu não consegui nem flexionar, nem esticar no treino. Tipo, sendo que eu era o único cara que ia lutar o Mundial da equipe de Santos. Né? O cara no meu primeiro Mundial instalaram o meu braço e ainda não pude lutar. Eu falei, caraca, meu irmão, que sacanagem. Era assim, que mas... prova. Mas foi a vida toda, né? Até o quarto grau, quando recebeu do mestre Elcio, uma posição que você faz muito... Conta aí, você. Foi muito engraçado. Como é que você sabe isso aí? Tu ouviu aonde? Foi na live, eu acho que com o rapaz lá do Rio. Foi duas semanas atrás. É uma história muito engraçada, cara, porque é bem old school, né, cara? E a gente chegava lá, aí o mestre foi me dar... Não, fala que... Olha o Pancho aí, o Pancho, você falou na live, só que eu não lembro, Pancho, qual foi a live que eu falei, cara. Aí tô lá, né? Aí tô lá no meu entrega de quarto grau, pô, quarto grau, né? Quantos alunos tinha? Hã? Seus alunos, meus alunos, não, meus alunos e meus amigos, cara, da Baixada Santista toda, faixas pretas de todas as equipes que eu convidei para fazer uma parada legal, um momento especial, porque eu usei desse momento para integrar as equipes, né? Todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, eu convidei todos os amigos de outras equipes e todo mundo foi no meu tatame. Então tinha várias equipes diferentes, mais os meus alunos, minhas filiais todas da Baixada e tal, tinha umas 100 e poucas pessoas no treino. E aí tal, chega o mestre lá, o mestre Elcio, né, todo coroinha assim, com meu irmão, com meu pai, que eu pedi pro meu irmão buscar ele lá, né? Aí foi lá no clube, buscou ele, trouxe ele e tal. E aí ele vem com o diplominha na mão, assim, muito legal e tal. E aí eu fiz um círculo, né, para não ficar fiz uma formação de círculo em volta do meu tatame, ficou um do lado do outro ali e tal. E aí tô lá, né? Aí, pô, a gente falando tal, assim, eu fiz uma breve apresentação, falei, pessoal, esse aqui é meu mestre, tal, e eu vou deixar ele falar um pouquinho. Aí me retirei do centro, deixei ele sozinho no centro, fui lá para a formação com os faixas pretas. E aí ele ficou lá, meu irmão, ele começou, só que a gente estava com receio dele começar a sair falando, porque a gente sabe que ele é bocudo, né? Mas ele é muito engraçado, ele é muito inteligente. Pô, o mestre Elcio, tanto que, pô, pergunta quem viu a live do mestre Romero Jacaré falando lá, pô, o mestre Elcio que começou com a preparação física no jiu-jitsu carioca, meu irmão, naquela época, né? Então, assim, de preparação física, que ele é preparador físico, já pós-graduado, faixa preta de judô e tal. E o pessoal do Jacaré, do Hollis e do Carson, saía do treino, ia tudo para academia do mestre Elcio Figueiredo fazer a preparação física, né? Aí diz o mestre que eles iam para lá para ficar olhando as mulheres que treinavam lá. É muito engraçado. Aí beleza, tomam lá no tatame, aí daqui a pouco, pô, hoje, e ele é muito old school, né? As posições dele são muito boas, né? De passar de guarda-joelho no chão, tal, assim, tal. Só que assim, ele odeia esse tipo de jogo de guarda moderna, de berimbolo, de la riva, de 50-50. Ele odeia esses de lapelinha. Meu Deus do céu. Lapela, na época, não podia nem falar que tinha. Tinha que, para ele, cortava as lapelas do kimono, né? E aí ele chegou assim no meu tatame lá e tal. Mas você... Jiu-jitsu, aí contou a história da integração, como é que formou. Jiu-jitsu não tem muito segredo. É treinar e fazer o básico aí que nem o Roger Gracie faz, que é o simples... que funciona. Não precisa ficar inventando esses negócios que não funciona nada. Esse negócio de 50-50 e tal. Aí, nessa hora, eu já estava do lado dele. Eu falei, mestre, concordo com você. Não sei esses caras grossos, ruins, jiu-jitsu que querem fazer esse jogo de 50-50. Cara, meu tatame inteiro dando risada, cascando o bico, porque, pô, eu fiz 50-50 a vida toda, né, cara? Assim, de faixa preta. E é meu jogo, né? Aí eu falei, caraca, meu irmão, acabou comigo, rapaz. Mas foi uma parada muito engraçada, cara. Também deixa eu contar isso aqui também, Márcio, que foi muito maneiro. Que a gente tá lá no comecinho, né? Meu irmão, olha só, Pancho, se liga essa aí também. Fabi, a galera tá aí acompanhando. Se liga nessa. Tô lá, porra, meu irmão, desses 100 e poucas pessoas, tinha mais de 40 faixa preta no tatame, cara. Mais de 40. Daqui a pouco ele tá com o meu diplominha na mão, diplominha assim de faixa preta, assim de quarto grau, tal. Já deu uma olhada de rabo de olho ali pra ver e tal. Aí eu tô lá, daqui a pouco ele olha assim, bem no comecinho, ele dá uma olhada assim. Caraca, cheio de gente, né? Cheio de faixa preta aqui.
Mas na realidade, de verdade, deve ter uns 3, 4. Caraca. Deve ter uns 3, 4 de 40 que tava lá. Aí eu falei assim, ô mestre, ainda bem que meu diploma de preta tá na sua mão, né? Eu sou incontestável, né, mestre? Ainda bem que o meu de preta tá aí na sua mão. Aí eu, muito figura, cara. Muito legal. O Cadu tá na área também. O Cadu é faixa preta do mestre também, do Elcio. Tá aqui, Cadu é da integração, muito engraçado. O Cadu tem várias histórias também, ó. O mestre Peixotinho dando risada. Cara, é muito maneiro, cara. Que aí, cara, o Elcio, tem muita história do Elcio, cara, quando é da minha época, que eu era garoto, meu irmão. Cara, ele esculachava geral, meu irmão, assim. Porra, bicho, tem uma situação. Posso contar aqui? Pode ficar, a live é sua, vamos embora. Pô, é que é legal a história que eu vou lembrando pra dando risada, cara, que eu vivi com o mestre, cara. Um negócio esse é o mais interessante de tudo, muito mais. Só, faixa roxa. Tô lá, teve 2 fatos muito marcantes, que é assim, que eu... É muito engraçado. Cheguei, tô no Tijuca, né? Tô no Tijuca lá, 2004, 2003, 2004 foi quando eu acho que eu ganhei o Mundial, Eu tava lá, aí tava o mestre Elcio sentado pra gente assistir o campeonato de faixa preta. Eu tinha lutado de roxa, aí, porra, acabei ganhando lá de roxa. Aí, 2004, aí fiquei sentado, porque, porra, o que eu mais gosto é de ficar assistindo o campeonato, né, cara? Por mim, assim, eu acho que eu nem lutava, eu só assistia. eu tô brincando, mas eu luto que nem hoje. Quando eu era novo, eu lutava de azul. Só que eu ficava até o dia de preta, só ia embora quando tinha a luta da absoluta, acabava, ia embora. Hoje eu faço o contrário. Hoje eu chego no primeiro dia, fico assistindo todos os menos graduados até o dia de preta de eu lutar, né? Que agora eu não luto, eu fico assistindo o dia todo. Aí o campeonato todo. Pô, mas eu fico amarradão. E aí tava lá assistindo o campeonato de preta, daqui a pouco para o ginásio, entra várias câmeras assim pelo Tijuca, o Tijuca de dia de faixa preta, naquele caldeirão, meu irmão. Eu tava sentado, esmagado pelas pessoas do meu lado aqui, meu irmão, dia de final de faixa preta. Daqui a pouco começa os segurança a abrir assim no meio da multidão e as câmeras de televisão vindo, o mestre Hélio Gracie entrando. Tipo, caraca, meu irmão, aí não sei o que, o mestre Hélio no ginásio, que era mó raro ele ir, né? Tipo assim, ele, né, não era muito a favor de competição, tal, né? E aí ele chegando, tal, andando lá, aí deu a volta, pela volta, aí deu a volta lá por trás, assim, da arquibancada do Tijuca e, pum, chegou perto das tribunas ali, onde eles ficavam ali, quando eram as finais, que ele descia, era logo na frente do alambrado. E a gente estava sentada nessa direção, em cima. Cara, aí daqui a pouco a gente estava assim, num degrau assim de cima, e todo mundo querendo chegar perto do mestre Hélio, né? E aí daqui a pouco, caramba, eu só assim olhando, né? E puta, aí o mestre Elcio virou, ô Hélio, não sei o quê. Cara, quando o mestre Hélio olhou, cara, ele parou, sentou do lado, meu irmão, pra trocar ideia com o mestre Elcio. Caraca, do meu lado, eu tava sentado do lado do mestre Elcio e o mestre Hélio sentou do lado dele. E aí ficou caraca, e eu, tipo assim, viajando, cara, eu sempre fui apaixonado por história, né? E, pô, admirando aquele momento, né? Imagina, cara, o mestre, assim, né? Pô, só a história ali. O criador de tudo ali, né, meu irmão? Né? Então, pô, eu admirando ali e tal, e daqui a pouco ele falando, trocando umas ideias assim, ficou um pouquinho ali, e aí falando assim, e eu pensando dentro de mim, pô, fala de mim, fala que eu tô aqui, me apresenta, faz alguma coisa. Eu não falava, mas eu ficava pensando. Tipo, aí ele falou... Esse aqui é meu aluno. Ele falou, aí uma hora ele falou assim, ó, esse aqui é meu garoto aí, ó, meu garoto veio aí, lutou aí, ganhou aí, tipo, ganhou aí ontem, não sei, anteontem e tal, não sei o quê. Aí ele me deu a mão, tipo, caraca, me deu a mão. Na hora que ele tava me dando a mão, acho que eu segurei na mão dele, não queria soltar. Falei, mas pode tirar uma foto? Aí, pô, tirei uma foto. Falou? Chegou a falar? Cheguei, falei só isso. Eu lembro que ele, pode, tirei uma foto com ele. Aí ele voltou para as tribunas lá e começou o campeonato, né? Pegar fogo lá. Caraca, foi um dia muito marcante na minha história, né, cara? Assim, pô, uma parada que marcou muito. Aí teve um outro momento que esse é o engraçado, né? Pô, o Elcio é muito bocudo, né, meu irmão? Um cara tipo Carson Gracie. Muito legal. O mestre Carson Gracie também era muito... filhote, né? Tem várias, lá, né? Aí, pô, a gente tava indo numa pizzaria, velho. Porra, essa história, se o Cadu tiver aí também, ele vai se mijar de dar risada, ele sabe. A gente foi... O Elcio, ele foi lá da Nata, lá do Leblon, que era lá no Leblon, lá, né? Os caras lá, né? Então, Copacabana, na época da família Gracie em Copacabana... Né? Aí ele chegou lá, ele falava que ele tinha uma pizzaria, olha, ele tá aí,
Pizzaria Guanabara. Era pizza de polvo com catupiry. Meu irmão, ele só falava disso. Quando eu falava do Rio de Janeiro, o Elcio falava da Pizzaria Guanabara com a pizza de polvo com catupiry. Meu irmão, essa é proibida, ó, Cadu. Aí, meu irmão, tá bom. Aí fomos lá para um campeonato, acho que foi brasileiro, né, Cadu, se eu não me engano. Aí eu era roxo ou marrom, não me lembro, não me recordo. Aí, tipo, a gente tava lá, tava eu, Cadu, a galera, pô, tinha 20 pessoas, mais ou menos. Ganhamos o campeonato, mal a galera foi bem, medalhou. A Integração tinha um time muito forte na época de azul, roxo e marrom. E a gente foi bem pra caramba no campeonato, tive uns 3, 4, 5 campeões. Se foi o brasileiro, eu lembro que foi bastante gente. Aí chegou lá, vamos comemorar todo mundo. Vamos pra Pizzaria Guanabara, lá no Leblon. E, cara, nessa pizzaria famosa, vai uma galera assim conhecida, Leblon, Rio de Janeiro, né? Então, pô, Bubu. Custo alto, né? Ó, o mestre Peixotinho, Baixo Leblon, Pizzaria Guanabara, olha lá, tá vendo? Os caras conhecem tudo. Pô, mestre só sinistro. Ô, mestre, vamos fazer uma live, eu tô pra mandar mensagem pro senhor aí já, vou mandar essa aí pra gente bater um papo depois, isso é um prazer, hein? E, tipo, aí a gente chegou lá, sentou na pizzaria, uma mesona assim, Márcio, gigante, sabe? Assim, aí, pô, ele sentado na cabeceira. E eu no meio da mesa. Do meu lado direito, o meu professor, que era o Teco Shinzato, né? E do meu outro lado, do meu lado esquerdo, tinha um menino chamado Almiro Barros, que é o magrinho, que hoje ele é o head coach da Envolve lá em Singapura, né? Até falei com ele essa semana. E aí, pô, a gente chegou lá, e aí, assim, todo mundo com cardápio na mão. Aí assim, a gente, mestre, vamos pedir. Ninguém vai pedir nada. Já fiz o pedido aqui pro garçom. 7 pizzas de polvo com catupiry. Caraca, meu irmão. Pediu lá não sei quantas pizzas de polvo com catupiry. Mas não deu permissão de ninguém nem escolher o que queria. Né? Tá ligado? Tipo assim. E aí, beleza. Fala, tá bom, vai. Vambora. Vamos começar. Eu quero conhecer essa bendita pizza de polvo com catupiry, meu irmão. Aí a pizzaria, ô, Márcio, era sábado à noite. Bombando. Como a gente só tinha faixa menos graduado, de azul a marrom, domingo a gente só ia assistir, ninguém ia lutar. Então a gente podia comer a besteira, né? Que a gente não comia besteira, mas aí, né, ia comer pizza para comemorar que todo mundo tinha ido muito bem. Aí chegou, sentamos lá na pizzaria, e aí, meu irmão, sentamos lá. Aí daqui a pouco o moleque que tá do meu lado, que era menos graduado, o Almiro, né, que é o magrinho que tá lá em Singapura, vira assim, bate no meu ombro e fala no meu ouvido assim, Cavaca, pô, eu não como catupiry. Eu falei, ih, meu irmão, fala pra ele lá, velho, eu não vou falar nada. Aí eu não falo nada. Aí ele falou pro Teco, assim, que era o nosso professor, né, o Teco Shinzato, falou, ô Teco, baixinho, né, pra ninguém ouvir, ô Teco, eu não gosto de catupiry, eu passo mal. Aí o Teco, assim, se vira, fala pra ele. Aí, meu irmão, se eu fosse ninguém ia contar. Se eu fosse o magrinho, eu ia ter falado, eu ia ter comido catupiry, aprendido a comer catupiry naquele dia. Ali, na hora. Eu jamais ia falar. Eu conhecia. Faria o mesmo. E nessa hora, Márcio, o garçom do lado com o cardápio na mão aberto aqui, tipo, ele com o cardápio na mão, acho que ele estava mostrando qual que era a pizza pro garçom, né, fazendo o pedido. E aí, pá, alguma coisa. Aí o magrinho pegou, levantou a mão assim, só que o magrinho, além de ser menos graduado, além de qualquer coisa, ele tinha perdido e lutado mal, tá ligado? Caraca, meu irmão, foi abrir a boca pra falar que não... Ele fala, moleque, fala, não sei o quê. Aí ele, mestre, eu não gosto de... Eu não como catupiry, eu fico mal do estômago, eu fico mal, eu passo mal. Aí, passa o quê? Que tu tem direito de falar alguma coisa? Meu irmão, ele empurrou o garçom pro lado, meu irmão, a pizzaria bombando, velho, lotada, empurrou o garçom pro lado, ele levantou, virou de costa, arreou as calças, deu um peido. Isso aqui que tu merece, seu merda! Caraca, meu irmão, quando eu falei, mentira que ele tá fazendo isso, eu coloquei o cardápio na cara, meu irmão, fiquei com o cardápio escondido, abaixei, escorreguei pra baixo da mesa com a cabecinha só, coloquei o cardápio com vergonha ali. Eu falei, meu irmão, o que ele fez? Tá maluco, velho? Cara, todo mundo ficou chocado, ele deu um peido, meu irmão, de cueca, meu irmão, pro magrinho, assim, tipo, cara, todo mundo chocado. Cara, na época eu lembro que tá até os caras da escolinha do professor Raimundo, tá aquele Paulo Cintura do lado, que é amigo dele também e tal. Meu irmão, o magrinho não sabia onde enfiava a cara. E ele continuou como se nada tivesse acontecido, cara. Porra, meu irmão, o cara... Vai.
come essa merda e cala a boca que tu não tem que falar nada. E depois sentou, ficou ainda dando esculacho no magrinho ainda, cara. Caraca, meu irmão, foi muito bizarro, meu irmão. É muito engraçado. Mas essa é uma das dezenas que eu tenho aqui, meu irmão. Mas só que senão a gente vai ficar falando dessa live toda. Não, mas ó, sensacional. Uma história como essa muito... tem que ser contada. Muito incrível. Bicho, vai falando, tem mais, vai mandando bala, que são coisas que são sensacionais. Porra, tem várias. Quer perguntar alguma coisa aí? Manda aí, se tu quiser. Vamos mandar bala. Já tinha várias perguntas aqui, mas vamos pulando aqui pra gente chegar a algumas histórias mais legais. Né, Márcio? Tem nada. Legal é assim, cada vez que entra com essa... Uma pessoa descontraída, é que é onde que bomba mais. Ó, o Bruno perguntando aqui, ó, se a pizza pelo menos era boa. A pizza era boa. Né? Ainda mais, pô, como é que eu... Nem hoje eu tenho coragem de falar que não era boa. Se ele ouve eu falando nessa live aqui, é capaz dele vir aqui na minha casa, meu irmão. Que nem o Leozinho falou ontem, o professor Leozinho, o Leonardo Vieira falou ontem assim, falou, pô, eu sempre respeitei muito meu pai, meu professor. Eu falei, eu também, por bem ou por mal, né? Eu vi a live, foi muito boa. O Leozinho mandou muito bem. O Leozinho é bom pra caramba. E quando a gente fala do Romero, né, do Jacaré, o pessoal não conhece muita história, mas procura saber, cara, uma história muito linda. Ele foi o criador da Master, não é isso, Cavaca? Você que fez a live com ele. Foi o mestre Romero Jacaré, que era, no começo era a equipe Jacaré, né? Depois virou Master, né? E depois virou Aliança. Então o pessoal, só fera brabíssima passou lá. Então quem gosta das histórias faz muito bem procurar, tem bastante material aí, pessoal. Cavaca, você pegou a faixa preta quando? Qual foi o ano? 2005, Márcio. 2005. E em 2010 foi o seu melhor ano, né? De faixa preta. Foi, eu fiz 2010, de 2007, assim, quando eu entrei na Brasa, até que eu fui para São Paulo, saí da integração, fui em 2006, eu fui para a Brasa, né? E fiquei de 2007 até 2014, 2013, cara, foram meus melhores anos, assim, desses meus melhores anos, que foram os momentos que eu vivi no auge da minha carreira de faixa preta. Eu destaco 2 anos, 2010 e 2013, né? São 2 anos que eu fiz boas aparições, né? Graças a Deus eu consegui chegar bem. E nós vamos falar dele. Só pegando esse gancho seu, como que foi, assim, você estava em 2006 na integração e você saiu para ir para a Brasa, né? Sim. Como que surgiu esse convite lá, o Leozinho, como você conheceu, como que foi para você fazer essa partida? Eu me convidei, na realidade, né? Sensacional. Foi o Pancho tá na live aí, o Pancho é o culpado de tudo isso aí. De eu ter sido Creonte pela segunda vez, foi o Pancho. Tô brincando. Mas vamos lá, eu contei como é que eu saí da... Volta a falar, o negócio de Creonte, isso marcou na live, o Pé de Pano falou, não é você ser Creonte. Não, porque você nunca deixou o Elcio, nunca saiu falando Creonte ou... É brincadeira, é maneira de falar. Eu sou o primeiro, eu tenho vídeo meu falando de Creonte, metendo pau em quem usa essa palavra aí, cara. Isso aí é uma maneira de falar de brincadeira. É tipo, né? Mas isso aí a gente sabe, é que eu falei tirando onda mesmo. Que eu mudei de equipe, né, da primeira vez, aí mudei a segunda, Márcio. Foi assim, eu fui pra... Eu queria ser campeão mundial faixa preta, eu acabei ganhando os campeonatos nas faixas menores. Só que eu senti... Aí eu era pra ter saído de marrom já, da integração, porque eu queria ser campeão mundial de faixa preta. E eu sabia que ali, como eu falei, era uma equipe pequena, cara. É uma equipe pequena a integração. E eu não tinha parâmetro, cara. Eu não tinha um faixa preta que eu treinasse assim, campeão mundial. Um campeão mundial. Ativo. Eu tinha uns faixas pretas muito bons, que eram masters, né? Mas que não estavam na ativa, que eram treinos bons, mas que não era aquilo que eu precisava. E o mestre Elcio falou assim, Cavaca, não sai não, me dá um ano me dá uma chance de 1 ano de tentar te fazer campeão aqui comigo de faixa preta. Aí, pelo pedido dele, eu segurei mais 1 ano. Aí ele me deu a faixa preta e eu acabei ficando mais 1 ano com ele. Só que acabamos não conseguindo, né, bons resultados, né? Aí a gente acabou decidindo mudar meu peso para peso pesado, que eu já estava lutando de super pesado, baixei para pesado. Perdão. Eu perdi muito peso. E aí me sentia muito fraco. Aí lutei com os caras tops, perdi. Primeiro contato que eu tive com caras duros, campeões brasileiros, mundiais, assim, de alto nível na preta, aí eu acabei perdendo, não lutei bem. E aí eu falei, pô, tá na hora, eu realmente vou ter que buscar algo, né? E aí eu tava meio desanimado uma época dos treinos lá por causa disso, de algumas outras coisas pessoais. E aí eu acabei entrando em contato, eu fui treinar até no Macaco na época.
eu dei 2 treinos no Macaco, né? Eu falei, Macaco, eu conheci o Macaco, assim, eu conhecia todo mundo, né? Mas eu falei, do nada tinha um amigo meu aqui do Guarujá, o Roger Coelho, que ele treinava no Macaco, né? E aí eu sabia que o Roger treinava e tal. Aí eu falei, pô, eu posso ir dar um pulo lá no Macaco. Eu fui em São Paulo, na academia do Macaco, dei um treino lá. Na época, tinha o Roger, tinha o Napão, tinha uma galera dura, né? Pesado, mais pesado assim, né? Eu não conhecia muita coisa assim, né? Então eu tava chegando na preta aquela hora. Aí eu dei um treino lá, gostei dos 2 treinos. Macaco, pô, vem aí, quando é que você vai treinar? Vem pra gente, não sei o que e tal. Eu falei, pô... E aí voltei pra Santos. E aí quando eu tava voltando da academia do Macaco pra Santos, eu lembrei que o Pancho, que tá aí na live, o Ricardo Feliciano, a gente ficou muito amigo, a gente lutou nas faixas menores, né? E a gente acabou ficando muito amigo. E aí o Pancho tinha acabado de sair do Rocian Gracie para ir para Brasa com o Leozinho, né? E eu lembrava disso. E aí eu lembrei do Leozinho, a Brasa era atual campeã mundial, a equipe, né? E eu, caramba, pode crer, esses caras que estão lá, pô, Leozinho e companhia, pô, são os caras que são referências, são campeões mundiais. E eu, pô, eu preciso disso, né? E aí eu falei com o Pancho, Pancho, pô, é o seguinte, a minha situação é essa, eu tenho que sair daqui. Ele, pera aí que eu vou falar com o Leozinho. Aí ele ligou pro Leozinho, aí o Leozinho pegou passou o contato dele, falou, passa pro Cavaca. Aí eu liguei pro Leozinho, marcamos uma reunião, subi. E aí o Leozinho, falei quais eram as minhas ideias, minhas intenções, né? Que na época era bem diferente. O Leozinho sempre teve uma cabeça bem de respeitar bastante esse negócio de equipe, né? Assim, né? E aí a Brasa, pô, era a equipe do momento. E aí acabou que deu tudo certo. Eu comecei a treinar na Brasa e, tipo, treinar não, né? Eu comecei a ir pra Brasa apanhar, né? Porque eu só apanhava na realidade. Parecia. Eu me lembrei dos meus primeiros meses. Exatamente. Estalar braço, botar pra dormir, estalar pé e sair com o roxo na cara. Meu irmão, voltei a ser faixa branca na Brasa. Pegava o Robert, coitado, me pegava 5 vezes cada treino. Aí pegava, depois era o André Galvão, depois o Lucas Leite, depois o Leozinho, depois tinha, porra, Demian Maia, depois a galera toda, tipo, era isso aí que tinha. E, pô, né, tava reclamando que não tinha treino, depois tava reclamando que tinha muito. Aí, pô, não precisa muito treino. Não precisa ser tanto cara assim, né? Mas, pô, pode ser só mesmo, um pouquinho menos, né, rapaz? Eu lembro na época que foi 2005, né? Isso aí, 2006? 2006, isso. Isso, era faixa roxa. E aí tinha, ó, porra, Marcelo Lousada, e ele depois foi Marcelo Lousada, verdade, meu irmão. Porra, meu irmão, que cara duro do cacete, meu irmão. Porra, o Marcelo ganhou do Demian Maia 5 vezes, meu irmão. Foi. Tá de sacanagem. O Marcelo era um dos caras mais duros. Esqueci de falar o nome. É que eu vou falar nome, né? Os irmãos Mendes eram faixas azuis, crianças. Né? Tinha o Ramon Lemos, tinha o Leon Amâncio, tinha o Lapela, né? Porra, tinha uma galera sinistra, meu irmão. Era muito nome. E nessa época você ia, sei, 2, 3 horas treinando, mas quantos treinos você fazia por dia, o Cavaca? Cara, eu fazia assim, minha rotina, quando eu fui para São Paulo treinar, eu continuei em Santos, né? Abri uma filial da Brasa em Santos, com a permissão do Leozinho. Aí eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava na preparação física, acabava a minha preparação física às 8h30 da manhã, tomava um banho, entrava no carro, ia tomando suplemento e comendo. Né? Chegava em São Paulo, meio-dia, na academia do Léo, treinava do meio-dia às 3, 1h30 de kimono, 1h30 sem kimono, todos os dias, não interessa se é lutar de kimono ou sem kimono, né? Acabava o treino de 3 horas todos os dias, tomava um banho, almoçava no boteco lá da esquina da Força Vital, lá com o Pancho e com a galera toda aí. Aí voltava dirigindo para Santos, ia direto para minha academia em Santos, dava 3 aulas, treinava com os meus alunos de novo e voltava para casa. Fiz isso todos os dias durante 4 anos. Né? Então, assim, pô, foi um momento de muita evolução da minha vida, porque eu estava consciente de que eu tinha que correr atrás do tempo perdido. Eu comecei tarde no jiu-jitsu, né? E eu comecei tarde a treinar numa equipe grande. Teve gente que teve a oportunidade de começar numa aliança, numa Gracie Barra, que a evolução é muito maior e mais rápida, né? Então, eu comecei em equipe pequenas, né? Por mais que eu tivesse começado na Aliança, eu comecei e saí em menos de um ano, né? E não tive contato com a qualidade de material humano que tinham em São Paulo, na capital. Né? E eu acabei não desfrutando muito disso. E aí, quando eu senti que eu podia treinar com esses caras, né? Que eu falei, eu apanhava muito no começo, mas daqui a pouco eu comecei a treinar de igual para igual com os caras, eu falei, meu irmão, se eu treino de igual para igual com esses caras todos aqui, cara, eu posso lutar de igual para igual com qualquer um no mundo. E aí foi a minha autoconfiança aumentou de uma maneira
que, tipo, 2010 eu entrava no tatame e falei, cara, não perco o campeonato. Não perco. Não é que eu prepotência, não. É confiança. Eu tava tão treinado que eu entrava na competição e falava, pô, ninguém ganha de mim, cara. Ninguém ganha de mim. Eu vou pegar todo mundo, cara. Eu vou pegar. E bem coincidiu com o meu jogo ter aprendido 50-50 e chave de pé no mesmo ano, cara. Foi muito louco isso. Isso foi que ano? 2009 eu aprendi as técnicas que mudaram o meu jogo, né? A 50-50 foi na época que o Leozinho ensinou para os irmãos Mendes, que a gente começou a fazer junto. E a chave de pé eu aprendi em 2009, no final de 2009, nos Estados Unidos, com um amigo meu, Rolly Delgado, que é um americano, que hoje é da Jeff Team. Então vamos cortar um pouquinho. Antes de chegar em 2010, vamos falar um pouquinho. A Brasa, você foi com ela até ao final, até né? 2008, aí até o Leozinho saiu, virou checkmate, a gente acompanhou ele, os alunos mais do Leozinho assim acompanharam ele, e aí foi todo mundo, virou checkmate em 2008, né? E a gente já chegou acompanhando o Leozinho de 2008 em diante na checkmate. E em 2008, você já foi para América ou ainda continuou aqui? Fui em 2007. Não, eu fui em 2007, eu estava no 2007, eu já foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos, lutei o Pan-Americano, depois lutei o Mundial, fiquei e ganhei o Pan e fechei com o comprido. E em 2007 eu fiquei em terceiro no Mundial, né, que eu fiz a final do Brasileiro Absoluto com o Big Mac, perdi por uma vantagem. Na categoria também perdi pro Big, perdi na semifinal também. E sempre a gente lutava, era só guerra entre nós dois. E aí Pesadíssimo, não tinha jeito. Era nós dois sempre, né? Big sensacional. Uma pessoa... Um parceirão, cara, um coração que não cabe dentro dele. E aí depois a gente foi pro Mundial, né? E eu tava crente que ia cair eu e Big na final. Falei, porra, agora é minha chance de devolver a derrota do Absoluto, né? E aí, pô, só que no meio do caminho tinha o Lovato, que tinha se inscrito de pesadíssimo. O Lovato acabou me tirando na semi, né? E aí eu acabei ficando em terceiro no meu primeiro Mundial. Foi minha primeira viagem para os Estados Unidos, foi em 2007 no PAN. Depois eu voltei aí no Mundial de 2007 também. 2008 eu voltei e fiz os... Pode falar. Foi uma pena também o Big não ter ganhado aquele Mundial, né? Foi o que acabou interrompeu a carreira dele, frustrou, porque era o ano dele, né, cara? Era o ano dele, foi uma luta bem polêmica, que eu daria pro Big essa luta, como também parte das pessoas dariam, mas Deus quis assim, né? Então a gente não pode questionar. Sim. E basta a gente querer dar nosso melhor e continuar. Né? O Big teve um momento que ele optou em voltar a exercer, começar a exercer a profissão dele, que ele é advogado, né? E começar a trabalhar, dar uma esfriada, mas também depois de uns anos voltou e bateu em todo mundo de novo. Big Mac é sensacional. Muito bom. Quando o Tosi vai lá, o César vai lá na G3 lá, a gente treina, eles são pessoas fantásticas. São muito bons corações. Não tem como não falar dessas pessoas, falar bem dessas pessoas, verdade, né? É verdade. E aí, você tá treinando full time lá já na América, né? Não conseguia mais vir para Santos mais, não, né? eu treinava só, Márcio, eu fazia os camps, né? Todo campeonato a gente ia um mês, ficava um mês antes do PAN e um mês antes do Mundial, sempre, mas eu morava em Santos. Né? Eu só morei nos Estados Unidos de 2010 a 2011, aí eu morei lá, né? Aí eu fiquei mais por lá. Mas depois do Mundial que eu venci, eu fiquei por lá. E aí fiquei um ano praticamente, né? E aí eu acabei voltando depois de 2011, mas... Eu sempre, o Leozinho ficou um tempo sem visto americano, né? Se eu não me engano, 3, 4 anos. E eu acabei ficando responsável, né? Meio que na liderança da equipe, puxava os camps, quem puxava os treinos era eu, né? Na realidade, o Lucas Leite sempre foi considerado o líder da América lá antes do Leozinho chegar, pela própria molecada, né? Só que o Lucas nunca gostou de assumir essa responsabilidade, esse posto. E ele, não, Cavaco, é você e tal, sempre me colocar, porque eu sempre fui o cara que chamava a responsabilidade, era o contrário, né? Mas o Lucas arrastava pelo exemplo e eu arrastava pelo exemplo e pela liderança de, pô, não, deixa aqui, vamos fazer assim, tal, tomava a frente dos negócios e acabei ficando lá meio que coordenando toda a equipe quando tinha os campeonatos, fazia a chave, né? Eu sempre gostei de fazer as chaves para os faixas pretas lutarem e tal, isso é muito legal. E aí eu tomava conta do pessoal e treinava ao mesmo tempo, cara, material humano sensacional que tinha ali, cara, o bagulho era incrível aquilo ali, não tinha como você Lucas Leite, cara, Lucas Leite, João Assis, Bochecha, Yuri Simões, cara de sapato. Meu irmão, não tinha como não ficar bom naquele negócio ali, bicho. Então, assim, porra, saía de tu tá treinando fazendo um parcial específico ali, meu irmão. Parcial de ponto. Depois o sparring, a gente fazia 10 treinos de 10 minutos todos os dias, em um dos períodos.
né? E aí, pô, só que era um treino com o João Assis, daqui a pouco era um treino de 10 com o Lucas Leite, daqui a pouco era um treino de 10 com o Lapela, que era mais leve, mas era o cara mais duro de todos. Aí daqui a pouco fazia 10 minutos com o Bochecha, daqui a pouco 10 minutos com o Nivaldo, que era meu aluno, daqui a pouco fazia 10 minutos. Porra, meu irmão, não tinha descanso, não tinha aquele cara que falava assim, ó, agora eu vou respirar um pouco. E não tinha nada, meu irmão. Vou dar uma Não dava nem tempo de beber água de um treino pro outro, cara, assim, porque era 1 minuto cronometrado e, pum, apitava o relógio, eu puxava muito no gás da galera, assim, e tal, e, cara, por isso que a gente chegava no Mundial nos cascos, né, voando, cara. Então era, pô, muito legal. E representem, vamos entrar para 2010 no Campeonato Mundial. Vamos. É nítido ver isso, porque vamos começar do faixa marrom. Tem o Rafael Cavaca, que foi campeão pesadíssimo marrom. Sim, não pode deixar de falar. E no mesmo Mundial, você vê a capacidade. Bochecha de marrom, peso absoluto, marrom. No Mundial, que os caras pensam que, nossa, pra quem não conhece, só fera brabíssima. Você vê lá, teve o Malfacine ganhando do Caio Terra, o Rafa Mendes ganhando do Cobrinha, o Michael Lang do Salsi Vinícius, o Marcelinho Garcia ganhando do Calazans, o Tarsis ganhou do Barral, né? Aí faz você a final com nada mais. Quem não conhece, o Roberto Abreu. Cyborg, o pessoal que não conhece, o Cyborg, fera brabíssima, e fez a final. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho do backstage, né? Porque a preparação disso que era muito legal. Pra subir tudo isso de campeões, é como você falou, um treino desse não tem como formar. Como não ficar bom, né, Márcio? Era um treino que a gente sabia que se treinasse bem naquele camp ali, cara, a gente ganhava campeonato de igual. Não entrava para ganhar, não que ganhava, né? Mas entrava com a confiança de que ia ganhar, estava pronto para ganhar. E às vezes eu falo uma coisa, cara, que tipo assim, quem não é do meio, quem não é competidor e quem nunca viveu e sentiu isso, pode achar que é prepotência. Mas os campeonatos grandes, cara, 90% deles que eu ganhei, eu sabia que eu ia ganhar, cara. Não é questão, você tá menosprezando os caras que estavam contigo na chave de maneira alguma, só campeão com as mesmas chances que eu. Só que aqui, ó, tava tão preparado junto com o meu físico, com a minha parte técnica, que, cara, eu sabia que eu ia ganhar, meu irmão. Eu pisava no tatame, principalmente em 2010, cara, que tipo, cara, eu não perco, ninguém me ganha, né? Então, assim, era um negócio de tanto treinar com essas pessoas, com esse material humano, né, cara? Porque imagina você sair dessa sequência de treinos de 10 minutos com cada um deles e pegou, não finaliza a luta não, continua, meu irmão. Porra, entendeu? E só pegando o gancho, todos assim, pô, eu fiz a live com o Roleta, fiz com o Pé de Pano, e você falando isso, todos os campeões têm na mente que não é assim, pô, só vai ter cara duro, só vai ter cara duro, mas eu não vou perder porque eu tô preparado. Exato. Então venha quem vier, eu vou ganhar. E aí, a mentalidade já é preparada para ser campeão. É preparada. Já tá blindada para ser campeão. Exatamente. E o que te deixa preparado com segurança é o dia a dia, é o treino, é o treinamento, né? Logicamente, você trabalhar em equilíbrio, corpo, mente e espírito, mas o treinamento te deixa muito condicionado, cheio de lesão, todo quebrado. Mas, meu irmão, com a mente pronta para ganhar, né? Que nem carro velho, esquentou, parou de doer, né? Então, vai embora. É sinistro, vai embora. E aí, cara, a gente chegou, coincidentemente, eu acho que coincidências não existem, né? Eu acho que é trabalho e dedicação e você só busca o que é teu, né? Deus me proporcionou uma mudança muito grande de jogo de 2009 para 2010. Me ofereceu a oportunidade de conhecer um jogo, uma guarda chamada 50-50 e uma finalização chamada chave de pé reta, que as duas foram compatíveis. Através da minha flexibilidade que eu sempre tive, que eu nunca fiz um alongamento na vida, eu nasci com isso, né? Eu tive a oportunidade de conectar essas duas posições, essas duas técnicas no meu jogo. E jiu-jitsu é fator surpresa, né? Todo mundo esperava o Cavaca de um jeito, o Cavaca chegou em 2010 completamente de outro jeito. Então fui lá, comecei no europeu, pan-americano, brasileiro, até chegar mundial. Utilizei chave de pé reta e chave de joelho em todos eles. E cheguei no mundial, cara. Cheguei no mundial, na final do mundial. Nesse mundial eu cheguei a fazer 8 lutas entre peso e absoluto. Cheguei na final do peso e cheguei na semifinal do absoluto. Dessas 8 lutas, eu acabei perdendo só uma pro Roger Gracie, né, na semifinal do absoluto. E as outras 7 lutas eu finalizei. Tanto que na categoria eu finalizei todas as lutas e fui o único atleta faixa preta do ano de 2010 a finalizar a final.
né? Então, assim, e porra, finalizei nada mais, nada menos do que o Cyborg, bicho, na final, que tinha acabado de vir de uma guerra, de uma das lutas mais incríveis que eu já vi no Jiu-Jitsu Mundial contra o Braga Neto, né? Então, assim, na Foi. semifinal do outro lado da chave. E, cara, minha chave no Mundial, cara, minha chave no Mundial tinha Big Mac, tinha Cyborg, tinha Braga Neto, tinha Gabriel Vela, tinha Antônio Peinado, tinha Corleta, tinha Pé de Pano, tinha... Cara, já falei 8 nomes com chances de ganhar o título, né? E, porra, então ali, tava ali, ó o Caruaru, o Felipe, chave de pé salva, né? Salva, né, desgraça? Isso aí aprendeu, ficou melhor que eu em chave de pé. Meu Deus do céu, eu tenho que treinar com ele protegendo o meu pé. Quem? Onde já se viu isso? Cavaca escondendo o pé. Porra. Caruaru você teve um aluno também de lá, né? Não teve o Renato Cardoso, né? Renato chegou Era bravíssima. pô, Renato, chave de pé, meu irmão, outro bicho duro pra caraca, meu irmão. Chave de pé e 50, aprendeu a fazer, ficou muito bom, melhor que eu também, meu irmão. Esses moleques aprenderam melhor que eu. Cavaca não tinha academia, tinha sapataria lá, né? Porra, meu irmão. Não, é que eu não contei como é que foi isso aí. Quando eu aprendi a chave de pé, eu cheguei em Santos, meu irmão. Eu vim estudando e comecei a praticar. Quando eu tava com domínio da chave, que eu aprendi tudo sem kimono. Quando eu tava com domínio da chave, eu botei 4 meses seguidos, todas as aulas, desde a de manhã até a noite, só chave de pé reta. Se você tivesse um dia de jiu-jitsu ou 10 anos, durante 4 meses. Botinha. Meu irmão, tava todo mundo com inflamação no punho de dar chave de pé e no tornozelo. Na quarta-feira de toda semana, ninguém mais queria ir na academia, eu obrigava a ir, vai aprender. Foi essa loucura que eu fiz que deu a fama da parada que todo mundo ficou bom, né? Então, porra. E aí, voltando ao Campeonato Mundial de 2010, eu só fiz luta duríssima, cara, que tipo, porra, foi só guerra sinistra. Né, primeira luta eu fiz com, não me recordo com quem foi, que eu finalizei na chave de pé reta, eu não me recordo o nome, até peço desculpas. Né, nas quartas de final eu lutei com o Pé de Pano, que, cara, foi o cara no domingo, já no dia seguinte, ao dia das finais, um dos grandes ídolos que eu tive durante minha vida toda. Né, graças a Deus consegui bem, consegui uma finalização no triângulo e, cara, que tipo, eu não consegui nem comemorar, porque... Cara, na realidade eu fiquei com o coração partido de ter ganhado aquela luta, porque o cara era a minha referência, o cara que eu admirei a vida toda, eu tava podendo ter oportunidade de estar lutando com ele. Então era uma mistura de sentimentos, né, muito louca. Tanto que ele fala assim, pô, Cavaca, você é o único cara que me ganhou, que eu sou amigo, que eu gosto. Cara, muito louco isso, cara. Ele faz isso pra todo mundo. Ele falou isso mesmo na live comigo. Ele falou, é o único cara que eu perdi, porque todos que eu perco, eu queria já lutar com o cara em seguida. Tinha raiva do cara. Cavaca não. Ele é tão gente boa que eu nunca tive raiva nenhuma dele. E aí, na semifinal, eu fiz com o Peinado, com o Batista, cara sinistro demais, meu irmão, também, que era o cara que tocava o terror na Aliança, nos treinos todos. E depois, a final, eu fiz com o meu irmão, um cara parceiraço, um dos caras que me mostrou que é a essência do jiu-jitsu, quando me abriu a oportunidade de treinar com os alunos dele e com ele, quando eu estava morando na Califórnia, mesmo sendo rival meu de lutar algumas vezes. O Cyborg, né? E consegui utilizar a chave de pé, uma variação que a gente faz aí com triângulo engatado. Cara, e, porra, graças a Deus deu tudo certo nesse ano de 2010. História sensacional. Pessoal, a história tá tão interessante que eu esqueço de falar. Pessoal que tá assistindo, não deixe de seguir os canais do YouTube do Rodrigo Cavaca e Márcio Liamari. Essa live vai estar sendo postada daqui a algumas horas já no YouTube lá, tá? Segue esse perfil que tem um link ali no meu stories lá, já vai direto, se inscreve lá que só dá força. Rodrigo Cavaco tem todas as lives dele passadas lá pro YouTube. Assiste a qualquer momento. Se inscreve lá no canal que ajuda a gente bastante a fortalecer isso aí, essas lives aí. Com certeza, Márcio. Sensacional. Estamos com 1 minutinho para cair. Tá. Se eu entrar em outro assunto, vai cair no meio. Quer derrubar já e a gente volta? Se eu posso falar uns 15, 20 minutinhos mais, não tem problema nenhum. Tá ótimo. É só pra gente finalizar e já dar Avisa então, o pessoal aí, vambora. Vamos aí, voltando de novo, vamos descer a live e vocês vão entrando tudo de novo aí. Pra gente terminar a parte da despedida do Cavaco e mais um assunto aí. Nós vamos fazer outra ainda. Vamos fazer a do Catfish, foi o golpe que o Cavaca tomou. Então, bem legal, cara. Sinceramente, eu me emocionei nessa live. Vou encerrar aqui, vou baixar e já vamos entrar com a próxima. Voltamos, pessoal. História maneira, né? Cavaco é sensacional. Cara, vamos lá, pessoal. Vamos entrando aí de volta. Vamos dar continuidade na live do Cavaca, porque ele tem uma live ainda. Vamos bater um papinho com ele.
já aproveita quando acabar isso aqui, pô, se inscreve lá no canal. Os Fabrício, Alessandro, Tiagão tá de novo aí, Márcio. Valeu pela moral sempre. Os Brunão, Cadilho, sensacional. Gustavo, poxa, valeu sempre pela moral aí nas lives. Vamos esperar o Cavaca entrar de novo aí, vamos chamar ele de volta. Pessoal, se inscreve aí no canal Márcio Liamari no YouTube. Segue lá, se inscreve lá, só dá moral pra gente. Continuar fazendo cada vez mais esse trabalho. Bora lá, ver se o Cavaca já voltou aqui. Já tá aqui na área. Feito. Ô, Cavaca, temos 15 Fala. minutinhos aí para não te atrapalhar. Vamos Quer lá. dar um recado aí? Quem que vai ser a sua live hoje? Cara, hoje na live às 21 horas vai ser o cara que é um grande amigo, o Fúvio Saba, que é o dono da Dragão Kimonos, né? A marca mais antiga de kimonos do Brasil, né? Então vai ser bem legal aí que o Fúvio foi meu primeiro patrocinador, acreditou em mim quando eu era faixa azul, quando eu era ninguém, né? Então, tipo, é muito legal assim falar dessa história, a gente tem bastante coisa aí para trocar essa ideia aí, vai ser bem maneiro. Tô super feliz aí de estar falando essa live com o Fúvio. Foi bem legal, também fez uma live com o Bruno Gobato, também foi, puta, bem legal, sim. Tava cozinhando na hora, foi bem legal. Como a gente tá nessa reclusão social, bicho, eu tô me inteirando em todas as lives. Quarentena, irado, eu também fico aqui fazendo as paradas, ligando, cara, eu acabo minha live das 21, né, Márcio, aí já ligo e já fico assistindo de vários, o Gustavo Dantas fazendo várias lives, eu fico acompanhando, né? Depois o pessoal que faz mais tarde, assim, tem uma galera, o Mestre Castelo também tá fazendo mais tarde, que fica nas lives dele de rave, né? São 3, 4 horas direto. Tem o Mestre José Roberto, aluno do Mestre Joey, o Joey Moreira, também faz várias também. Nossa, mas as melhores, cara, não teve, ó, eu assisto muito, acompanho as suas, mas as do Renzo, não importa o que ele faça, quem faça com ele, pode não ter pergunta. Meu, é maravilhosa. Eu vou fazer uma com ele também, a figura. Eu gostaria de fazer uma com ele também, ele é muito gente ele é muito engraçado, cara. O Mestre Renzo dá risada. De qualquer assunto que ele fale, cara, você dá risada, porque ele é aquela energia sempre. Você tá conversando com ele pessoalmente, ele é daquele jeito em qualquer situação. Eu nunca vi o Mestre, nunca conversei com ele, que ele tivesse de uma outra maneira. Cara, sempre daquele jeito, hiperativo. Meu irmão, o cara gesticulando, falando daquele tom de voz, naquela altura, daquele jeito. Meu irmão, ele fala com a gente e fala com o Sheik, com o Bolsonaro. O presidente, com o Bolsonaro. Da mesma maneira. Ele não muda, não. Ele é aquilo e é aquilo, cara. Muito ele louco, contando cara, a história que... vou falar com o presidente. Pegou o avião, veio pra Brasília, né? Os assessores, não pode entrar. Meu irmão, vou falar com ele, é meu amigo. Muito engraçado. São exemplos desses que a gente precisa para a vida, cara. Com certeza. Manter com bom humor, o cara sucesso na vida, tem a academia dele, falando da academia, dos projetos dele, é sensacional. Pô, é incrível. Cavaca, como que nasceu a vontade, assim, porque você é coach de várias estrelas, mas como assim, eu levo jeito para coisa, quero sou campeão, faço isso muito bem como atleta, mas também vou fazer em contrapartida um trabalho como atleta, com atletas, né? Vou ter minha academia, vou dar aula para comercial, cliente, normal, mas levar esse treino que eu fiz, né? Que você fez para os atletas serem campeões, né? Márcio, eu acho que eu não optei por isso. Também mais uma oportunidade. Acabou caindo. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo tudo. Né? Porque, vamos lá, contar um pouquinho, resumindo, voltar um pouco para o começo da minha história. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu tinha 19 para 20 anos, eu já estava finalizando o primeiro ano da faculdade de arquitetura, né? E eu já trabalhava na empresa do meu pai, tipo assim, depois de um tempo, meu pai também acabou comprando uma empresa de trabalhar com construção civil, uma marmoraria, e eu trabalhava meio período de manhã, eu treinava à tarde, estudava à noite. Fiquei fazendo isso durante todo o tempo, durante anos. E aí, quando eu comecei, eu recebi a faixa preta, né? Aí eu comecei a dar aula também,
E aí eu comecei, né, tive que abdicar do trabalho, né, que eu trabalhava com meu pai para poder me dedicar ao jiu-jitsu. Ah, e o jiu-jitsu, cara, assim, eu comecei quando no meu primeiro dia de aula, de que eu fui professor, assim, que eu mudei para Brasa, né? Eu comecei a dar aula numa universidade quando era da integração. Quando eu saí da integração, que eu fui para Brasa, no meu primeiro dia de aula, eu tinha uma média de 80 alunos no tatame e, tipo, desses 80, 60 eram competidores, né? Que a equipe inteira de competição veio comigo da integração, né? Da equipe que eu pertencia. E aí acabou se tornando uma equipe muito forte, né? Então, como era a equipe Brasa, era a equipe do momento, e em Santos não tinha uma equipe grande desse porte, e foi um barulho muito grande na região, era uma novidade que chamou muita, que tinha chamado, acabou chamando muita atenção. E aí todo mundo quis fazer parte, né? E tanto que na época eu lembro que um monte de gente que queria também entrar, eu acabei não deixando, eu era meio maluco nessas paradas. Não, você não, porque é umas pessoas que eu achava não iriam agregar, e eu falava não mesmo, e tipo assim, era o que eu achava, foi, pô, naquela época fui criado pelo mestre Elcio, né, então era bocudo também. E aí, cara, acabamos montando, fizemos um barulho, então automaticamente eu não tive escolha, porque a maioria dos meus alunos eram competidores. E eu acabei fazendo isso desde o começo. Então, eu tive academia desde o primeiro momento que eu me tornei faixa preta. Eu treinei meus atletas no mesmo momento e eu me treinava também dia a dia. Então, eu fazia minha preparação física e treinava com os meus alunos na época, né? Porque na época a gente treinava. Hoje, eu não treino com os meus alunos se eu estou dando aula. E nenhum professor da minha academia treina enquanto dá aula. Ou dá aula ou treina. Então, é opção. Né? Então tem opção. Se quer ser professor, não vai treinar, vai trabalhar. Trabalhar não é treinar com os outros, é dar aula, né? Então a gente tem regra. Né? E eu a mesma coisa, e tem que arrastar pelo exemplo. Não, vai dar um treininho com seus alunos? Dou. Então alguém vai dar aula no meu lugar e eu vou me tornar aluno naquele momento. Né? Então o Cavaca vai se tornar aluno. Né? Então é assim que eu faço. Mas naquela época a gente era bem old school. Então começava o treino, batia ali e mostrava, fazia o aquecimento junto, mostrava a técnica e depois acabou, saía na porrada com todo mundo, professor, aluno, tudo misturado, principalmente no treino de competição, né? E aí fui vindo com essa característica, porque, cara, você citou um exemplo, 2010. 2010, cara, só nós de Santos aqui, eu não posso dizer se eu me recordo de alguma outra academia, não estou falando de equipe, academia. Nós trouxemos 7 medalhas de ouro de um campeonato mundial, só uma academia de Santos, né? Então, assim, cara, eu não me recordo assim, mas a Aliança traz não sei quantas, a Aliança pode ter trazido nos seus momentos bons, né, cara? Mas fala isso numa academia de Santos. A Aliança e a Gracie Barra, legal, com certeza materiais humanos para fazer isso. Mas, porra, meu irmão, uma equipe do litoral de São Paulo, meu irmão, né? Então, assim, então a gente tinha um material humano muito forte. E ao mesmo tempo que eu tinha que me preparar, eu estava no auge da minha carreira. Tudo bem que, pô, meu primeiro Mundial de Preto em 2010, quando eu ganhei, eu já tinha 31 anos, estava fazendo 31 anos. Né? E do segundo eu tinha 33, 34. Né? Então, assim, é uma parada que, pô, já era de master. Mas como eu comecei tarde, eu sempre fui um cara muito regrado em questão de me cuidar, preparação física, alimentação, eu consegui chegar numa idade de master bem condicionado e tá para bater de frente, né, que nem com os moleques ainda, né? Lógico que chega um ponto que vai ficando difícil, mas até deu para chegar um pouquinho longe. E aí eu fazia isso, tudo em paralelo, meu irmão. Eu treinava os caras, eu me treinava, né? Eu dava aula para aluno normal, na aula de grupo, eu também tinha que administrar a academia, então fazia de tudo um pouquinho, então multitarefas, né? E assim, é o mundo da luta, somos assim, né, cara? Então, foi acontecendo desde o momento que eu montei a Brasa, eu sempre tive muito competidor. Então, cara, eu nunca falei para nenhum aluno meu, vai competir. Todos eles queriam competir, porque eu acho que me viam competir também. Todos eles já competiam nas suas respectivas escolas antes, né? E aí acabou juntando um grupo muito forte de competição, se tornou um grupo muito ali procurado pela região, todo mundo querendo fazer parte, né? E era um treino que a gente tinha, porra, muito forte mesmo, cara. Assim, era um negócio bons tempos, cara, que dificilmente você consegue reunir tanta gente boa num espaço, né? Num só lugar. Então, a gente teve um momento de ter essa oportunidade aqui em Santos, né? E depois treinar na Brasa também. Eu subia com os meus alunos para São Paulo para treinar, levava bochecha de faixa roxa, faixa azul lá para treinar em São Paulo comigo na Brasa, depois na Checkmate, levava Nivaldo, levava meu irmão, né? Então, todo mundo começou a evoluir junto comigo, treinando com aqueles caras lá que tinham com a informação do Leozinho, né? O Leozinho sempre foi um excelente treinador, né, cara? Um cara assim acima da média.
E acabou gerando isso tudo, cara. Graças a Deus, né, eu não escolhi ser um treinador, né? Me escolheram como treinador. Eu não escolhi ser um líder de equipe, me escolheram como líder, né? Então, devido a minha. Quando eu fui ver, eu já era líder, estava liderando o grupo porque, pô, eu tomava a frente das coisas, daqui a pouco eu já estava com esse rótulo, mas eu nunca me coloquei com esse rótulo de. Nunca me, né, me denominei líder, né? A gente, porra, liderança, depois a gente vai ficando mais maduro e vai entendendo o que é ser líder, né? E, logicamente, a gente vai estudar, vai correr atrás do que é ser um líder, o que o líder faz. Mas no começo caiu no meu colo. Eu falei, porra, tenho que fazer da minha. E eu não tinha experiência nenhuma, né? Porra, eu era um cara fanático, briguento, meu irmão. Eu defendia meu time com unhas e dentes, meu irmão. Qual fizesse qualquer coisa para meu time, para os meus alunos, meu irmão, saia na porrada, como já saí várias vezes, assim, tipo, de ser bocadura. Não de brigar, nunca fui de brigar quando eu tô no jiu-jitsu, mas de, meu irmão, meter dedo na cara, não sei o que e tal. E, tipo, aí a gente vai vendo que era tudo inexperiência de liderança, né? Pelo perfil. E depois a gente vai aprendendo, né, com os erros, vai amadurecendo, a gente se adequa e se encaixa através dos bons exemplos, né, de liderança. Vamos dizer, um grande exemplo, Fábio Gurgel, Carlinhos Gracie, né, vários caras que são referências assim de postura, educação e líderes ao mesmo tempo, gestores, né? E a gente vai seguindo, né, esse caminho que já tinham feito para a gente vai vendo que é o mais correto. A gente vai mudando, a Leozinho também, né, como pessoa, assim, como um cara calmo, me ensinou a ser muito calmo, me ensinou a ser, né, menos explosivo, né, que o cara muito... Então, assim, eu tive muitas pessoas boas como referência ao meu lado, que me transformaram também no Cavaca líder, que sou hoje. Bom, é sensacional. Pessoal, eu vou tirar os comentários aqui para a gente fazer os agradecimentos e agradecer ao Cavaca, porque, meu, tem muita história ainda. Puta, nem falamos da lesão, da superação, não falamos do 2013. Depois, futuramente, a gente pode fazer outra, não tem problema mais. Vamos fazer sim. Ixi, e ainda queria falar da Zenit. Meu, como foi a ideia? Meu, tem muita coisa para falar mais. Parte 2 aí, com certeza. Vamos fazer sim. Cavaca, primeiro gostaria de te agradecer. Cara, você é super gente boa. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo e da sua experiência, da sua vivência, para que as pessoas possam se espelhar, até mesmo falar assim, nossa, eu vou ter que fazer jiu-jitsu, porque eu faço, você faz. É difícil a gente falar, pô, puta, é maneiro pra caramba, é uma coisa que motiva, dou aula, você dá aula, então é difícil você se vender, mas quando as pessoas pegam como exemplo, fica muito mais fácil. Cavaca, a palavra é sua, obrigado. Não deixa de falar do seu canal para o pessoal se inscrever, para a gente estar sempre multiplicando isso aí. Não, com certeza. Primeiro eu gostaria de te agradecer, Márcio, agradecer pela oportunidade e te parabenizar mais uma vez pelo teu trabalho, tá? Que é sensacional e a gente precisa realmente de pessoas com iniciativas também como a sua, tá? Pessoal, tem lá várias lives minhas, do Márcio, no canal dele, no meu canal do YouTube, na nossa página no Instagram, né? Tem esse nosso trabalho que eu acho que é muito enriquecedor para a gente resgatar as nossas raízes, né? Não que eu tenha muita história, mas tem gente atrás de mim lá, dos meus mestres, da galera, do pessoal mais antigo lá que a gente tem falado, que fazem parte. Nós só estamos aqui hoje vivendo do jiu-jitsu graças a essas pessoas que roeram o osso lá atrás por nós, né? E nós estamos dando um futuro para quem quer na frente ali viver do jiu-jitsu, para que realmente possam ver como é que é de verdade. Essa é a nossa história, tá? Então é muito legal vocês acompanharem esses momentos, essas lives, nesse momento que a gente está com um pouquinho de tempo, né? Então, obrigado pessoal todo que acompanhou a live, fico muito feliz. Vários amigos meus, vários nomes aí entraram na live. Fico muito, realmente, feliz de ter participado, né? E com a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, né? Contar um pouquinho do meu mestre, contar um pouquinho dos meus alunos, da minha caminhada, da minha liderança, da minha carreira competitiva, né? E tamo aí, cara. Precisar de alguma informação, mas estou aqui, você é um cara maneiro demais, tá? E estou à disposição para quando você quiser fazer uma outra situação, a gente poder bater mais um papo, tá bom? Obrigado de coração. Sim. Obrigado, Cavaca. Sensacional. Excelente live. Pessoal, Rodrigo Cavaca vai fazer uma live agora com o Fúvio, da Dragão. Acompanhem lá daqui a pouco, hein? Dia 21 horas. Abraço, Cavaca. Valeu, Deus abençoe. Fica com Deus. Amém, você também. Tudo de bom. É isso aí, pessoal. História sensacional com o Rodrigo Cavaca.
Meu, você viu história no Mundial, do Mestre Elcio, meu, tudo história maneira. Pessoal, tem no meu Instagram, segue lá o meu perfil lá, tem todos os links no Stories lá, é só arrastar para cima, se inscreve no canal do YouTube. Pessoal, a gente faz isso de coração para melhorar um pouquinho, cada vez mais, esse momento de reclusão social. Então, a gente pede que vocês se mantenham ativos, se mantenham bem e, cara, tudo isso vai passar. Cabeça boa e quarta-feira nós vamos fazer a live com o Roberto Correia, o Gordo, tá? Cara, inventor da meia guarda. Vamos ter história bacana pra caramba com o Gordo, tá bom? Pessoal, obrigado. Uma excelente semana para todos e vamos seguindo aí, perseverando, resilientes, que tudo vai dar certo. Obrigado. Fica com Deus.